Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner. Oi, tudo bem? Eu sou a Grazi. Nesse vídeo a gente vai bater um papo com a Sandra. Ela é psicanalista, especialista em adoção, mas eu não vou dar mais spoiler, vou deixar que ela se apresente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente falar de um assunto que eu sou absolutamente apaixonada, que é a adoção. Então, para a gente começar, eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Por que adoção? Eu venho de uma família que tem 5 adoções na família. E em 2009 eu me casei e fiz alguns tratamentos para engravidar, que não deram certo. Cheguei a fazer uma fertilização in vitro em 2012, que não deu certo, que deu negativo. Mas o assunto adoção já era um assunto que permeava a minha relação com meu marido, né? Nunca foi tabu para a gente, até por conta de tantas adoções na família. Eu cresci com todas essas pessoas que vieram através dessa parentalidade. E a gente sempre teve a ideia de adotar. Quando as coisas começaram a não entrarem através da via biológica, a gente foi justamente para adoção em 2012, né? E aí a gente passou pelo processo que todos vocês passaram, por todas as angústias, por todas as tristezas, os medos, as inseguranças. Foram 9 meses de habilitação, né? E 1 ano e meio de fila. Até que em outubro de 2014 a gente recebeu a tão esperada ligação. Então, assim, de uma forma muito resumida, e depois a gente pode até detalhar melhor, eu escolhi a adoção porque eu comecei a me apropriar de todas as histórias da minha família e comecei a ver que isso era um tema, na verdade, tão profundo, né? Que envolvia tanto amor, que envolvia tanta dedicação e que eu podia ajudar, talvez, tantas outras famílias nesse processo, não só por ser psicanalista e estudando o assunto, mas também como mãe, né? Como pessoa física e como pessoa jurídica, eu costumo brincar, né? Das duas formas. E aí eu comecei realmente a aprofundar os meus estudos na área de adoção e comecei a me dedicar a conhecer mais um pouquinho da área, né? Hoje eu atendo no consultório todas as fases do processo, eu atendo as pessoas que estão na fila de adoção, eu atendo casais ainda não habilitados e atendo casais no pós-adoção. O que é o pós-adoção? Casais que já receberam seus filhos, ou pessoas, né, no caso da adoção monoparental, quando uma pessoa adota, né, uma criança, já receberam seus filhos, estão com problemas no pós-adoção, geralmente na adaptação da rotina, né? E aí, por conta de tudo isso, a adoção virou um tema bem marcante na minha vida. E é um tema que eu tenho me dedicado aí quase que integralmente o meu tempo, né? As variadas adoções que existem na minha família também fizeram com que eu me aprofundasse cada vez mais também em todos os tipos de adoção. Então, a adoção da minha mãe, que foi a adoção à brasileira. Minha mãe tem 84 anos e foi adotada em 1935. Naquela época não se falava em adoção formal, né? Acho que nem tinha Nem legislação para isso, É, né? não havia, acredito que nem havia legislação para isso, né? Mas Eu empregava. também não. Então a adoção da minha mãe, ela foi bem numa época assim que não se falava sobre isso, a adoção era tabu, era tudo escondido, né? A minha mãe, tanto é que a minha mãe não soube que era adotada até os 51 anos de idade, né? Foi escondido dela, absolutamente. Por isso que eu sou também uma defensora da verdade sempre, porque isso causa traumas profundos quando a pessoa descobre, infelizmente. E a minha mãe descobriu da pior forma possível, que foi numa discussão com a prima dela. E aí a prima dela jogou essa verdade para minha mãe aos 51 anos de idade. E a minha mãe hoje, pois é, minha mãe hoje, ainda 30 anos depois
de saber disso, ainda é um assunto que mexe muito com ela. É bem delicado. E é muito delicado, né? Por mais que ela falasse, eu desconfiava, ela nunca teve certeza, ela só teve certeza nessa fase. E o pior, né? Os pais adotivos dela não estavam mais vivos para responderem às tantas dúvidas que ela tinha. A origem, né? Acho que a questão de origem, né? De você saber a sua origem, né? É muito importante, porque você saber a sua origem ajuda a formar a sua identidade. E formar a identidade para o filho adotivo faz parte da sua história, é extremamente importante para ele. Né? Eu sei que alguns pais têm medo, né, de falar sobre isso. Às vezes, muitos pais verbalizam: olha, eu não gosto de falar sobre esse assunto, eu prefiro não falar sobre os seus pais biológicos. Mas a importância disso é gigantesca. Deixem, né, seus filhos falarem sobre as suas histórias passadas, porque elas não podem ser simplesmente apagadas. Muito pelo contrário, elas fazem parte. Você pode me corrigir como psicanalista, mas a nossa visão como pais, a nossa postura e o que a gente fala muito, óbvio, a gente jamais vai esconder, porque é um direito deles. A gente não deve apagar essa história, faz parte deles. E quando eles chegam, o que resta para a gente o nosso dever é acolher essa história que eles trazem e escrever uma nova a partir dali, né? E outra coisa que a gente fala muito eu acredito que não tem uma idade certa. Por exemplo, quando ele fizer 7 anos, tal dia, tal horário, a gente vai sentar e vai conversar. A postura que a gente adota é de ser uma coisa extremamente natural, a partir da curiosidade que for surgindo deles, né? E conforme entendimento, né? Porque dependendo da idade, eles não têm maturidade. Eles não têm recursos para entender. Entender os termos, certos termos que a gente usa. Então, acho que tem que ser contado de uma forma natural e simples, né? É isso mesmo que você falou, Grazi. A gente tem que adequar o vocabulário, né? E as crianças, elas, quando você adota uma criança recém-nascida, por exemplo, começam a vir as perguntas, principalmente quando vai para a escola, né? Então, às vezes vem uma mãe grávida, às vezes vem uma tarefa da escola para mandar uma foto da barriga da mãe, e aí começam a aparecer as perguntas, né? Mamãe, eu vim da sua barriga, eu também passei pela sua barriga, mamãe. Então, assim, que resposta eu dou? A mais verdadeira. Não, você não passou pela barriga da mamãe, ponto. Então, conforme os pais forem respondendo de maneira verdadeira as perguntas das crianças, elas vão assimilando esses fatos de maneira tão natural que o fato de elas terem vindo de outra forma passa a não ser um trauma tão grande, mas passa a ser uma coisa que faz parte da vida delas. Se a gente trata isso de forma natural, eles também vão tratar. Então, conforme eles vão crescendo, outras perguntas vão surgindo, vá respondendo de forma natural. As mães podem contar, ou os pais, né? Olha, conta a sua história também. O papai queria muito engravidar, a mamãe queria muito engravidar, mas não foi possível, né? Então, você foi muito desejado, você é muito amado, e a gente foi te buscar num lugar especial, te trouxe para casa. E aí pode ir elaborando melhor as respostas conforme a idade. Quem tem os álbuns, né, que são feitos, às vezes, na época ainda do processo de habilitação, contando a história da habilitação, né, contando depois quando a criança chega, os primeiros momentos dessa nova vida, e aí é o que você falou, né, construindo uma nova história, a gente sugere que esses álbuns fiquem pela casa. E deixa a criança ter contato com o álbum. Deixa ali, né? Como se fosse uma coisa displicente, ó, tá ali. Deixa a criança sentir a necessidade do momento de tomar contato com esse álbum. E aí ela vai pegar o álbum, ela vai ver, ela vai perguntar, mas onde era isso aqui? Onde eu estava? E aí os pais vão contando a história. Isso aqui é quando você estava no abrigo,
lá você tinha outros amigos, e vão reconstruindo essa história. Então, isso também é uma forma natural. E aí, às vezes, a criança mesmo, você respondeu as perguntas, ela deixa o álbum lá e vai passar muito tempo e não vai perguntar mais nada. Então, realmente, quanto mais natural o assunto for tratado, melhor será para a criança. Com certeza, a gente tem esse pensamento também, né? É o que a gente E é acha. super importante para que quem está assistindo a gente também já tenha esse entendimento, né? Para quem está no início do processo, porque isso é uma dúvida comum, né? Sempre que a gente vê por aí, nas redes sociais, ou até mesmo nos grupos de apoio, né? Nos presenciais, na época que ainda se podia fazer os presenciais, né? Que a gente está nesse período de pandemia aí, de isolamento social, mas é comum ver esse tipo de questionamento e essas são dúvidas de todo mundo. Não tem uma receitinha de bolo também, né? Tem formas de você aplicar sugestões de como conversar, mas uma coisa é certa, nunca esconder. Não esconder de forma alguma. Essa é a única coisa que a gente não deve fazer, é esconder. E outra angústia que a gente percebe dos pretendentes, e quando, independente da idade do filho, e quando ele tiver interesse pela história dele, né, pela história da família biológica dele, como eu agir? A gente já sofre por antecipação? Será? É bom? Então, isso faz parte do ser humano, né? E isso, assim, sofre por antecipação, é parte do ser humano, e como pais, é o medo de perder o filho. Então, geralmente os pais, eles entram numa disputa com os pais biológicos. Mas espera aí, se ele souber a história do biológico, ele vai querer ir lá conhecer, ele vai me trocar. Eu não quero isso, eu não quero perder meu filho. Só que, veja, isso não é uma disputa, né? É um direito dessa criança conhecer a sua história. Por pior que ela seja, né? Por mais traumática que ela seja, essa criança tem o direito de conhecer de onde ela veio, né? A maior parte dos casos, os adultos, porque geralmente isso acontece na adolescência, que é um período muito complicado para o adolescente, também de formação de identidade dele, e aí ele vai em busca das suas origens, e também na fase adulta, né? Então, assim, a maior parte dos filhas, eles não querem voltar para a família biológica, eles têm uma curiosidade muito grande sobre quem são, da onde vieram, porque ele está contando a sua própria história. Existe um buraco muito grande nesse indivíduo, né, que é a origem inicial. Sim. E, claro, tentar responder a grande pergunta, que é: por que não me quiseram? Por que eu fui rejeitado? Então, assim, os pais não precisam ter medo disso. Os pais têm que, nesse momento, apoiar, estar do lado, tentar procurar, talvez junto com esse indivíduo, as origens, porque a gente também sabe que em muitos casos você não tem dado nenhum. Sim. Mas esse é um momento muito difícil para o filho. Então, assim, os pais têm que apoiar, não ter esse medo, né? Porque realmente é mais uma construção da história dele do que um desejo de retornar para a família original. A maior parte vai, conhece, quando é possível, mantém um vínculo muito distante, às vezes muito frio, né? Porque tem uma quebra de vínculo muito forte no início da vida, e saciou a curiosidade e volta para a sua vida normal. Então, quando surge essa vontade, é importante que os pais apoiem. Sim. Nós conversamos já bastante sobre isso, a gente é a favor disso, né? A partir do momento dos nossos dois ter essa curiosidade, a gente apoiar no que a gente puder e conseguir, né, em relação a informações, porque, como você falou, muitas vezes não se tem nenhuma, né, talvez daqui para frente, nos processos de adoção, como eles já estão mais informatizados, digitalizados, seja mais fácil lá na frente. Mas para os nossos filhos, que talvez em 2012, no seu caso, 2010 no nosso, que nós devemos entrar em 2006, na verdade, né? E nesses 10 anos, porque o processo do Gabriel foi em 2000
2006 e o da Tata em 2016. Já teve uma diferença absurda. Tá abrindo. Mudou bastante durante esses 10 anos. Começando pela informatização, né? Que o processo do Gabriel era todo no papel e o da Tata já todo digitalizado, né? Isso tem muita diferença. Eu sei que lá na frente isso vai ser até, acho que talvez um pouco mais fácil de ir atrás dessas origens. Mas mesmo assim, a gente sabe que nesses processos de adoção também, principalmente quando tem a questão da destituição, nem sempre a história da destituição está completa, né? Muitas vezes tem muito buraco no meio dessa história. E o que acontece, né? O processo da Marta é minha filha, para quem não conhece, também foi em papel em 2014, né, na adoção dela. E qual era o perfil em 2012? Né? Eram mães geralmente viciadas, né, em crack, em drogas, e que moravam na rua e não tinham nenhum tipo de identificação. Então, assim, aí fica muito difícil para quando essa criança quiser tentar buscar suas origens, conseguir uma informação, porque não existe. Na época, né, o que foi contado para a gente, a assistente social falou que era uma prática comum. Como ela já tinha a intenção de entregar as crianças para adoção, não tinham condições de ficar, até por morarem na rua, elas não carregavam nem documento quando estavam perto do parto, que eram justamente para não serem encontradas. Então, assim, esse perfil, esse perfil de genitora, esse perfil de genitora é como você buscar agulha num palheiro, né? Você parte do nada, praticamente, né? E muitas vezes a história que elas contam nos hospitais, quando elas vão ter as crianças, são histórias que são falsas. Então, assim, existem ondas, né, me parece. Então, nessa época da adoção da Marta, a grande parte das crianças vinham dessas mães, infelizmente, viciadas em crack. A última onda que eu soube que estava, já aqui no nosso país, eram filhos de imigrantes, né, principalmente de bolivianos, de venezuelanos. Então, assim, você já ia para os abrigos vendo crianças com características físicas de imigrantes. E aí também na mesma situação, olha, eu não quero ser encontrada, às vezes nem tinha documento ainda no Brasil, porque estava ilegal. Então também tem esse ponto, sabe, que dependendo da genitora, talvez você não encontre nada, né? E eu, particularmente, eu acho isso muito triste para a criança, né? Não conseguir ter nenhum dado real da sua origem. Eu acho muito triste, gente. A gente queria falar agora como que os pretendentes podem se preparar, usar esse tempo de espera durante da habilitação até a chegada dos filhos, como que eles podem se preparar nessa questão psicológica? Então, o que eu recomendo para todo mundo, né, até lá no Adoção Brasil, né, o pessoal acho que já me cansou de falar, façam a análise. É a primeira coisa que eu falo para todo mundo, pelo amor de Deus. E é super importante. O que acontece? Né? Aí, eu acho, assim, eu colocaria como primeiro item da lista mesmo, né, até porque eu passei pelo processo, eu faço análise há muitos anos. A maior parte das adoções, elas ainda vão pela via da infertilidade ou da esterilidade, masculina ou feminina. E aí, assim, a principal atitude para você tomar nesses casos é o quê? Fazer o luto dessa infertilidade, né? Dessa frustração. Poxa vida, eu não pude gerar. Eu sou um ser humano que a sociedade espera de mim gerar um filho com os meus genes, com as minhas características físicas, para dar continuidade à família, toda aquela história que ainda é muito próxima da gente, né? Que há muito pouco tempo atrás, os parentes casavam-se entre si para não perder terra, para não perder dinheiro, não perder bens. Isso é muito recente ainda, né? E aí isso continua muito forte. Então, assim, primeira coisa, eu acho que fazer o luto dessa infertilidade é essencial para você conseguir ficar bem com isso e ser uma mãe ou um pai absolutamente focado na adoção do seu filho. Porque senão essa criança, quando essa ferida, a gente chama de ferida narcísica, ela não é
feita da forma correta, essa criança pode ser um lembrete da sua infertilidade. Então, todo dia eu olho para o meu filho adotivo e ele me lembra a minha infertilidade. Você acredita que nós vivemos um luto de um filho que nós idealizamos quando há essa infertilidade? Porque como que eu posso falar? É um filho que não existiu, porque ele não se materializou, né? Não é um filho que gerou e um aborto ou ele nasceu e aconteceu alguma coisa e ele morreu, mas é um filho que a gente idealizou, né? Então, a gestação toda é idealizada, né? O ver a barriga crescer, os exames que não foram feitos, os ultrassons que não foram feitos, as consultas médicas que não foram feitas, nada disso existe, né? Para quem passa pela infertilidade ou esterilidade. Então, tudo isso são perdas. E na psicanálise, tudo que é perda é luto. Então, não existiu a escolha do nome, não existiu aquela, poxa, mas será que vai ter a minha cara ou a cara do pai? Né? Será que ele vai puxar quem? O gênio de quem? Né? Então, assim, não existiu nada disso. E tudo isso é a idealização, né? Será que eu vou engordar 20 quilos? Será que eu vou engordar só 5? Será que é menino? Será que é menina? Tudo isso faz parte da fantasia da gestação e de idealizar esse filho lá na frente. E aí, quando nasce, poxa, mas tem a cara do Wagner, não, tem a cara da Grazi, não, tem a minha cara, é a cara da Sandra. Não, puxou a família do Leonardo, que é o meu marido. Assim, nada disso acontece. Então, quando você fala, não, eu sou estéril, recebe esse diagnóstico, eu sou infértil, você fala assim, né? Você pensa, nada disso eu terei. Tudo isso que eu imaginei que eu teria, que eu vi minhas amigas tendo, que eu vi pessoas da família tendo, eu não terei. E aí, assim, é uma grande decepção, é uma grande frustração, é uma tristeza imensa. Há casos que as pessoas entram em depressão profunda, porque nada disso vai ser possível para essa pessoa. Então, essa pessoa tem que fazer o quê? Toda essa idealização que eu fiz para mim na vida enquanto mãe não vai poder existir. O que eu faço com isso? Né? Então, sim, a gente idealiza bastante, que é normal, né? É normal idealizar, é bom, é saudável. O que não é saudável eu idealizei e aí vem o filho real. E aí eu não dou conta do filho real e da minha frustração em relação à minha idealização. Isso nem com o filho biológico e nem com o filho adotivo, né? Mas sim, a gente idealiza bastante. E aí como que eu dou conta de tudo isso que eu idealizei e eu não vou ter? Análise. Análise, vamos lidar com isso na análise, vamos fazer esse luto bem feito, vamos falar muito sobre isso em análise, porque aí eu falo, ok, essa via de parentalidade não me foi possível, mas eu tenho uma outra via de parentalidade, quem aceita a adoção, porque também para quem não aceita, ok, né, não tem problema nenhum. Sim, eu conheço pessoas que estão na oitava, eu conheço pessoas que estão na oitava fertilização in vitro e vêm falar comigo. Gente, tudo bem, se é isso que você deseja, vai fundo, né? A gente pensa assim também. E aí eu falo, tá? Cada um tem que saber onde está o seu desejo, né? Vamos falar a verdade. Né? E o que eu dou conta. Exatamente. Né? E aí quando eu trato, né, esse luto, eu falo, tá, isso não foi possível, mas existe a adoção? Então, assim, eu aceito essa via de parentalidade, para mim é ok, para mim não é ok. E quando o luto é bem feito e a pessoa vai para a adoção, ela consegue ficar realizada com esse tipo de parentalidade. E aí ela é mãe ou pai 100%, porque ela fala, isso também para mim é maternidade, eu estou realizada, eu consigo me realizar, eu consigo ficar satisfeita com essa maternidade, 100% preenchida. E é o que a gente fala, os sentimentos aí, depois, né, que a vida começa depois da barriga, né, que nos separam são só 9 meses de gestação. E aí essa mãe fala, ok, eu tô zerada, e aí consegue formar vínculo afetivo. Essa criança não vai ser a representação da infertilidade dela. Aí não,
Ah, eu sou mãe. E aí a pessoa entende isso. Então, eu sou pai. Eu não sou menos homem porque eu não consigo gerar uma criança. Não, eu sou pai da mesma forma e tá ok para mim isso. E aí você consegue ter uma família estruturada para receber filhos que venham via adoção. Mas a análise é fundamental. Além da análise, para tratar tudo isso, né, e ficar estruturado para essa via de parentalidade, fundamental participar dos grupos de apoio à adoção, não só pelo pertencimento, né, quando eu participei também na minha época do GASP, eu falava, nossa, gente, quanta gente igual a mim na mesma situação, né, e eu achei que eu estava sozinha nessa com meu marido, né. Pior que é verdade. Quando você não tem verdade. no meio do seu ciclo social, assim, histórias de adoção, né? Você se acha mesmo, só deve ter eu mesmo no mundo, eu fui o escolhido e eu vou lá. E você vê que tem bastante gente. E por inúmeros motivos, né? Com a gente foi mais ou menos isso, né? Porque até então nós não conhecemos ninguém que pudesse nos ajudar nesse sentido, né? De sentar e conversar sobre a história, né? De conhecer alguma história de adoção próxima. Então, nesse sentido... E na primeira adoção ainda do nosso filho, que como o processo foi em 2006, nem grupos de apoio era necessário frequentar. E a gente nem teve contato, nem foi sugerindo que a gente frequentasse algum. Acho que nem, na verdade, nem existia o número de grupos que existe hoje, né? Então a gente ficou realmente o processo todo achando que era só tinha gente lá naquela fila esperando a adoção. Não, pois é, né? E a gente foi orientado a procurar, mas não era obrigatório. Falava, olha, é importante, é bom. Eu já fazia análise nessa época, e é bom, e a gente foi. Então, assim, e foi muito bom pra gente, né? O período que a gente participou acho que de um ano, e depois a gente participou das reuniões de pós-adoção, que esses grupos também têm. Então, assim, ele dá o quê? Uma sensação de pertencimento, né? Olha, encontrei minha tribo, não tô só eu sozinho aqui. Então, você pertence a algum lugar. Porque quando você, às vezes, não consegue a maternidade pela via biológica, você se sente, às vezes, um ET. Fala, gente, mas só tem eu, só aconteceu comigo isso. Então, parece que você é excluído, né? Você é excluído da família, é excluído do grupo social, é excluído. Só tenho eu aqui. Não. Sempre tem um amigo próximo, assim, um casal de amigos, alguma coisa, que você fala, pô, eles pegam na mão do outro que tem filho? Eles só se dão na mão e tem filho? É bem assim. É verdade, né? É verdade. Eu também conheço casais que falam, nossa, é só um olhar pro outro e ela já engravida. Né? Então, como é assim com eles e comigo não é, gente? Mas como assim? Falaram pra mim que era tão fácil engravidar. Não é nada disso, e você né? se vê, você fala, pô, sou saudável, né? Sou saudável. O que tem de errado comigo, pois né? Pois é. E aí o grupo de apoio dá essa sensação de pertencimento. Então dá um aconchego, ele te abraça, ele te acolhe, né? Quando você vê e troca experiências, troca histórias. E no meu caso foi muito interessante porque eu encontrei uma antiga funcionária de uma empresa que eu trabalhei no fila de adoção, lá no GASP. E a gente se reaproximou. Olha para vocês verem como são as coisas, né? E a gente se encontrou. Falei, nossa, mas você tá aqui também? Você lembra de mim? E ela lembrava. E a gente acabou acompanhando uma adoção da outra, né? Uma acompanhando a habilitação. Não, foi muito lindo isso, sabe? E ela vendo a Marta chegar, né? A minha filha chegar. A Marta chegou primeiro, né? E uma dando eu tinha medo até de contar para ela que a Marta tinha chegado, porque eu sabia que seria sofrido, talvez, né? E aí uma deu a mão para a outra, a gente se tornou amigos, o marido dela do meu amigo, do meu marido, e aí eu esperei a Beatriz chegar. Quando a Beatriz chegou, e a gente estava ali, foi, olha, uma festa só. Mas tudo isso foi graças ao grupo de apoio, né, que me proporcionou. E os grupos, os grupos de apoio, eles são muito importantes para desmistificar toda essa romantização, né, Sam? Eles são assim, por isso que o fórum ele recomenda exatamente que os casais eles participem, porque eles mostram lá a criança real. Olha, as crianças abrigadas ainda são maioria negras ou pardas,
elas estão nos abrigos, não é por pequenos traumas, são por grandes traumas, né? Então as crianças têm traumas, às vezes foram abusadas sexualmente, apanhavam até sangrar, eram negligenciadas. O que é ser negligenciada? A criança fica 3 dias sem comida, porque a mãe sai e não volta. É a criança ficar com uma fralda 1 semana, porque a mãe não troca, né? E essa criança se assar toda. Então, assim, é por essas, né, e outras que as crianças são abrigadas e retiradas dos seus pais. Então, assim, são crianças que, sim, terão traumas e que, sim, os pais têm que ter muita paciência, os pais têm que se preparar, essa é a maternidade real, e as crianças, às vezes, têm, às vezes, pequenos problemas de saúde e que criança não os tem, né? Então, eles começam a trabalhar muito a maternidade real nos grupos de adoção. Falando, né, que no abrigo, a vida no abrigo não é a vida em família, que eles precisam saber o que é uma vida em família. Muitas crianças não sabem, e às vezes quando vão para as famílias adotivas, elas não gostam dessa vida, porque elas desconhecem uma vida de rotina, de regra, e às vezes tornam-se agressivas, né? Então, eles vão dando entendimento para os pais para que, assim, tem que ser uma adoção consciente, além de responsável, né? Então, assim, eu preciso me preparar mesmo como pai, como mãe. Então, eu preciso ler sobre comportamento infantil, eu preciso ler muito. E eu tenho recomendado agora, assim, quem tá A gente fala fila, isso muito no grupo, né, Sandy? Desse preparo, de ler, para a gente entender alguma reação do nosso filho, a gente entender se faz parte do desenvolvimento, se é alguma questão que ele trouxe com ele, né? Porque os traumas, eles, assim, todo mundo, quando vai para a vida adulta, sendo biológico, sendo adotivo, a gente vai levar os nossos traumas para a vida adulta, né? Então, assim, não vamos ser preconceituosos, porque é adotivo. Não, não é porque é adotivo. Todos nós temos os nossos traumas. Eu tenho os meus, vocês têm os de vocês, em função da criação que a gente teve, né? A primeira coisa que as pessoas falam no consultório é a relação pai e mãe. Só que o que acontece? A maior parte dos casais não está preparado para enfrentar a maternidade, né? E quando você vai para a adoção, já vem uma frustração muito grande desses pais, de às vezes anos tentando engravidar, e aí estão exaustos, estão desgastados, estão frustrados, estão com uma série de sentimentos negativos. Aí eles vão para adoção, vai para habilitação. A gente sabe que o processo é bem desgastante da habilitação. Aí recebem os filhos, não se preparam. Para quem vai para adoção tardia, que as crianças já vêm, né, com uma vivência maior desses traumas, eles também vêm precisando de muita mais compreensão, de muita mais paciência, de muito mais amor. Eles vão testar mesmo. Eles não vão se entregar no primeiro abraço. E eles precisam da nossa ajuda para significar e ressignificar muitas coisas, né? Inclusive o amor, né? Como nós conversamos outro dia, do filho não se achar digno daquele amor que os pais estão dando, de não se achar merecedor, né? Porque, veja, a gente não vai conhecer todas as histórias, né? Mas imaginando a história da maior parte dessas crianças, o que aconteceu? Provavelmente ela não aprendeu a amar porque ela nunca foi amada, né? Ela não teve gestos de carinho, não teve gestos de amor, não teve nenhum gesto afetivo, normalmente. E aí essa criança é retirada dos pais. Quando ela é retirada dos pais, surge uma raiva, porque desmontaram a família dela. Mas existe também um sentimento ambíguo de que ela parou de sofrer. E existe uma insegurança tremenda do que vai acontecer comigo agora, né? E ela tem que realmente dar uma ressignificação para tudo isso. Então, quando ela é colocada na família adotiva, eu não sei o que eu faço com esse amor, o que eu faço com isso? Às vezes eles não aceitam nem o toque físico. Aí vai abraçar, ou a mãe, ou vai pegar no colo, e a criança rejeita, o adolescente não quer, não quero. Eu não sei o que eu faço com isso. Então, eu acho que a gente pode dizer que eles têm que reaprender quase tudo. Eles têm que reaprender o que é o amor, eles têm que reaprender o que é o respeito,
porque nada disso tiveram em casa. Eu não sei o que é respeitar, eu não sei o que é limite, né? Eu não sei o que é amar, eu não sei o que é fazer um carinho. Às vezes eu não sei nem, gente, comer com talher, não sei usar o banheiro, porque isso não faz parte da vida deles, não fez parte da vida deles. Então eu não sei dividir. Então é como se você pegasse um diamante bruto e fosse reconstruí-lo, dando novos significados, né, para todos esses afetos. E aí o que acontece? Os pais estão esperando o quê? Uma criança cheia de amor, boazinha, que não vai aprontar nada. Frustra, com certeza. A frustração acaba sendo enorme mesmo, né? Porque os pais acabam se sentindo também. Imagina você querendo dar um abraço e seu filho te rejeitando. É difícil trabalhar, por isso que é super importante também o acompanhamento no pós-adoção, né? É muito importante para os pais entenderem que esse caminho, ele está dentro da normalidade, ele está dentro do esperado, né? Porque os pais, eles acabam se frustrando muito e acaba mexendo muito com eles. Mas espera aí, meu filho não me ama? Ah, mas eu tirei ele do abrigo. Não, ele não deve nada a você, antes de qualquer coisa. Né? Ele não te deve gratidão, não te deve nada. Nada, né? Exatamente. Ah, mas o meu filho é nada? Meu filho deveria ser amoroso. Ele não consegue, não sabe o que é ser amoroso, muitas vezes. Né? Também seja bom frequentar, né, o grupo e fazer uma análise do início. Sim, porque boa parte desses traumas e frustrações pode acabar acarretando um retorno aos abrigos, né, dessas crianças. E é comum ver isso acontecer também, né? Porque infelizmente se os pais, se eles... por isso que a gente está tocando tanto, né, nessa importância da participação nos grupos de apoio, para eles estarem muito cientes dessa realidade e dessa bagagem que nossos filhos podem trazer com eles, e a gente se preparar. Eu acredito que assim, 100% preparada a gente nunca está, mas desde quando a gente tem, porque como cada filho é único, né, então cada situação é única, cada história dos nossos filhos são únicas, então a gente tem que se preparar nesse sentido de saber o que pode acontecer e se preparar para poder estar dando todo esse apoio e esse respaldo para os nossos filhos, né? E que também não é vergonha nenhuma você assumir que precisa de ajuda. Exatamente. Procurar, por exemplo, uma terapia mesmo. Uma porque terapia. Faz parte do processo e não é vergonha nenhuma, não é assinar um atestado de incompetência, não é nada disso. É porque às vezes a gente precisa de uma ajuda mesmo, né? Olha, ser pai, ser mãe, as duas coisas acho que mais difíceis do mundo, né? Porque mesmo com os filhos biológicos, não é? Tem hora que você senta e chora e fala, não sei o que fazer, preciso de alguém que me dê um direcionamento, né? Então, assim, quem pode dar um direcionamento aí talvez mais assertivo, vou dizer assim, é quem estuda o comportamento infantil mesmo, né? Porque a gente tem horas que fica realmente perdido enquanto pais, e é absolutamente normal, gente. Sim. Os pais não têm obrigação de saberem tudo, né? A gente tem uma preparação, mas uma preparação às vezes muito pequena, foca muito no material, em montar o quarto, né? Em juntar dinheiro, e esquece o outro lado às vezes. Que é tão então, importante, assim, o foco realmente nesses que casos, é tão importante quanto, né, todo esse preparo psicológico, né? Exatamente, né? Então, assim, é se preparar para não sofrer, né, também. Porque o que eu tenho visto é muitos pais sofrendo e falando, mas espera, isso não são os filhos que eu imaginei, e aí a minha vida está uma loucura, eu não tenho mais casamento, as crianças estão destruindo a casa, e eu estou em sofrimento também. E eu não quero mais, eu quero devolver, eu vou devolver. Então você vê, não formou nem o vínculo afetivo, né? Porque quando forma o vínculo afetivo, esses pais lutam pelos seus filhos, sofrem, mas lutam pelos seus filhos. Gente, o vínculo afetivo, assim, em qualquer idade, é possível de ser feito. Sim, eu né? também É acredito muito possível nisso. de ser feito.
Então, é uma questão realmente de buscar ajuda, como o Wagner falou, buscar ajuda no sentido de me dar uma orientação do que eu faço, né? Isso é normal, está dentro do esperado. Uhum. Sim, geralmente está dentro do esperado, porque essa criança ela vem muito traumatizada, muito brutalizada, né? Vem muito, não quero contato, tenho medo, não confio em ninguém. Se meus pais, né, meus genitores deveriam me amar, não me amaram, por que eu vou acreditar que você é um estranho ou vai me amar para sempre? Então, é uma relação complicada, que tem que se estabelecer uma confiança, e os pais é que têm que conquistar essa criança. Não é o contrário. Eu penso muito nisso, Sam. Eu falo muito isso, que antes da gente pensar em conquistar o amor dos nossos filhos, a gente tem que conquistar a confiança. Eles se sentirem, eu já falei isso várias vezes, deles se sentirem seguros com a gente. Porque aí o amor e todo o resto é consequência, né? Mas acho que o primeiro momento é essa questão da confiança, né? Você precisa realmente confiar para você se entregar, não é mesmo? Assim, com a gente também não é assim? Sim. Olha, eu preciso confiar em você, seja qualquer relacionamento que for, né? Sim. Um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, até um relacionamento profissional, não é? E nós somos adultos, hein? Mas eu preciso que você mostre. Imagina as crianças que vêm com traumas. Eu preciso que você me mostre lealdade, que eu possa confiar em você, segurança, respeito, afinidade, enfim, 1 milhão de coisas para que eu me abra, para que eu fale sobre mim, enfim, outras coisas. Então as crianças também precisam nesses casos, né? Mas assim, é absolutamente possível. Existem histórias maravilhosas de adoções que eu conheço, que as pessoas são adultas, que casaram, que formaram família, e tudo isso é o quê? Vínculo afetivo. É porque eles conseguiram formar vínculo afetivo, né? Não só a minha família, todos os casos de adoção, pelo menos 3 que são adultos, formaram família, são pais e mães, como também no consultório. Tem histórias assim sensacionais, maravilhosas, de arrepiar a gente, sabe? E as pessoas falam para mim, eu até esqueço que eu adotei, tá bom? Porque o encontro foi tão grande, a maternidade é tão similar, que outro dia eu fui no médico e o médico perguntou assim para... Gente, é engraçado. O médico perguntou assim pro meu filho, e um adulto, tá, de 24, 25 anos. Você tem histórico na família de XPTO doença? Aí o filho virou pro pai e falou, pai, a gente tem esse histórico na família, né, de doença, pai? Aí o pai parou, pensou, falou assim, não, filho, a gente não tem histórico da família. Aí 2 segundos depois o filho falou, peraí, pai, eu sou adotado. Assim, o vínculo é tão forte, pode ser tão bem construído, se bem estruturado, que é uma coisa que, assim, os casais esquecem. Gente, não, então, sabe? É a preparação que é importante, gente, muito importante. Eu acho que é fundamental para que todo o resto ocorra bem, né? Dê certo, que a adoção dê certo, né? É fundamental para que a adoção dê certo, sim. É fundamental trabalhar a realidade, né, com a idealização. É fundamental entender que é uma coisa que a gente não tocou, mas é o perfil que você quer, né? Porque também às vezes acontece, a gente também fala muito isso no grupo, né? Mas vou mudar meu perfil para ser mais rápido. Não façam isso. Jamais. Não façam isso. A não ser que vocês tenham 100% de certeza, isso seja muito trabalhado, porque aí a frustração vem e ela é enorme. E a chance então, assim, de tenho dar muita certeza do perfil. Porque se você muda nessa ansiedade, por conta dessa ansiedade, as chances de dar errado lá na frente é muito grande. A gente fala isso muito, né? É enorme, as chances são enormes, porque aí a frustração, eu não diria que ela é dobrada, mas ela é maior, porque na minha mente eu me preparei para aquele primeiro perfil, né? Sei lá, 8 anos. E aí vem um adolescente de 15 e eu aceitei. Só que na minha cabeça ainda tô com um filho de 8 idealizado, que é muito diferente do filho de 15. Então, assim, não dá conta.
tá? É muita frustração. Mas isso eu falo muito, eu penso, nessas horas eu penso muito menos nos pretendentes e penso muito mais no que, nas consequências para essa criança, né? Ou para esse adolescente, quando isso dá errado e eles têm que voltar por algum motivo que seja pro abrigo. Um novo trauma ainda. É um novo trauma, eu penso muito nisso. Por mais que os recursos dela do momento seja de retração, porque está numa família, não entende essas questões de amor, de afeto, de carinho, mas ela, no fundo, ela deve ter ali, eu não entendo, né, dessas partes assim, mais técnicas, mas na cabeça dela, lá no inconsciente, ela deve ter a esperança de que isso dê certo, né, porque ela não tem outros recursos para externizar isso. E aí chega no momento desse que a família leva ela para o acolhimento de novo e diz que não vai prosseguir com esse processo, deve ser terrível. Deve ser tão mais terrível quanto o acolhimento que deu de origem, né? O que eu também, assim, a doutora Dora Martins, que foi a juíza da Marta, que eu gosto demais, ela naquela época ela já falava, olha, a gente trabalha para as crianças, não para vocês. Né? Eu trabalho para encontrar famílias para as nossas crianças. Isso. Não ao contrário, né? E não ao contrário. E assim, hoje eu vejo que ela está certíssima, né? E que é assim que tem que ser mesmo. Né? Sim. O que acontece, né? Quando essa criança é devolvida para o abrigo, ela já é traumatizada porque me rejeitaram, né? Então, o que pode acontecer é 2 caminhos. Algumas não querem mais ser adotadas e desistem da adoção, e as que são maiores podem optar, né, por isso. Olha, eu não quero mais que vocês tentem me colocar em família nenhuma. E, enfim, aí tem que fazer acompanhamento psicológico, né, para ver como essa criança fica, que também é difícil de ter nos abrigos, tá? Porque a gente trabalha de forma gratuita nos abrigos para atender os abrigados e é difícil às vezes de ter profissional. E essa criança pode nunca mais conseguir formar um vínculo afetivo. Então ela entra em isolamento social, ela não consegue se relacionar com as pessoas de uma forma natural, né, porque ela não confia em ninguém, ela não consegue ter um relacionamento e talvez não consegue desenvolver nenhum tipo de relacionamento, né? Às vezes nenhum relacionamento de amizade. Muitas crianças, talvez, existe a possibilidade de entrar em depressão, porque sim, criança também tem depressão. E às vezes, quando ela tem algum transtorno mental leve, às vezes acontece desses transtornos se agravarem. Então sim, o cenário é muito ruim, né? É muito complicado o cenário para as crianças, para esses adolescentes. Por isso que a gente tem que ser muito responsável, porque a gente está lidando com vidas, né? E a criança não foi lá procurar pais, foram os pais que foram procurar crianças. Sim. Então, assim, já que você foi procurar crianças, você foi procurar filhos para formar uma família, vamos ser conscientes, vamos trabalhar muito esse perfil, vamos se preparar demais para aquilo que virá. Exatamente. Né? Em nome dessas crianças, né? Para que essas crianças não sofram mais do que elas já sofreram, porque é devastador a possibilidade, né, do retorno. Sim, porque é uma dor que a gente eu não consigo nem mensurar a dor que isso causa. Não entra na minha cabeça isso, sabe? Não tem como mensurar essa dor que tudo isso pode causar por um passo errado nosso no sentido que eu falo dos pretendentes, né? Por alguma coisa no caminho que a gente tenha feito errado, de eu vou abrir o perfil para ser mais rápido, ou eu vou aceitar qualquer tipo de comorbidade, de doença, de deficiência, para que seja mais rápido e, né? Não tem atalho. Não tem atalho. A gente sempre acredita que esse seja, como você disse também, né, Sandra? Se você está preparada para um perfil de 8 anos, e estão dizendo que na sua região leva 4 anos para isso acontecer, esteja preparada para isso.
Não pegue Use, a parte. né? Use esses 4... A seu favor. Use esse tempo, a gente fala muito isso. Não só a seu favor, a favor da sua família, que Sim. você vai vir a criar ainda, né? Então, vamos usar, agora a gente fala, vamos usar todas essas ferramentas que a gente tem hoje, os livros, hoje tem muitos livros falando sobre o tema, os grupos de apoio, os grupos virtuais, vamos mesmo- se apropriar dessas informações, E né? mesmo para pessoas que, como a gente alcança, né, tem um alcance grande pela internet principalmente, tem cidades que a pessoa diz, mas aqui não tem terapia, mas existem ferramentas para se fazer também, algumas, trabalhar online também, não tem? Tem. Hoje em dia, até o Conselho Federal de Psicologia libera, né, a terapia online. Então, assim, é uma ferramenta regulamentada, regularizada. Eu atendo online, qualquer profissional pode atender online. É que existe um preconceito, às vezes as pessoas não querem, preferem o consultório, mas existe. Eu não sei como vai ficar depois, né, da quarentena, mas talvez alguns desses grupos de adoção talvez continuem com algumas reuniões online também, né? Seria muito importante, porque a gente sabe que o Brasil é imenso, né? A gente sabe que nem todas as cidades têm grupos de apoio à adoção, e de repente eu acho que é uma boa ferramenta para levar os grupos de adoção para os locais que não têm, né? Então, assim, eu acho que seria bacana continuar online. Tem os grupos, né, como a Adoção Brasil, que a gente tem o grupo pelo Telegram, né, onde a gente se dá muito apoio, conversa sobre tudo. Tem páginas no Facebook com grupos também de apoio à adoção, onde as pessoas fazem várias perguntas e os pretendentes lá respondem também, ou pessoas que já são pais respondem. Tem muitos filmes, né, que a gente ainda estava falando hoje, né, Grazi? Tem muitos filmes que vocês podem assistir, né? Por exemplo, um que me falaram que é o Contador de Histórias, que é muito bom para quem quer adoção interracial tardia. Então, assim, o que eu tenho recomendado ultimamente são todas essas mídias e também ler muito sobre o que deu errado, né? Então, a gente tem muito livro sobre pós-adoção, muito importante, sobre devolução de crianças. Eu não estou ganhando nada para falar isso, mas a editora Juruá, ela tem muitos livros sobre isso. Então, assim, leiam sobre o que deu errado para vocês entenderem o que pode dar errado, como contornaram esse, não vou chamar de problema, né, mas como contornaram essa questão para você se fazer a seguinte pergunta: será que eu dou conta disso? Se você não der conta, não tem problema não dar conta, né? Mas o que a gente não quer é que você se engane por um ato de impulsividade ou por um desejo muito grande de ser pai e mãe, atropele as coisas e traga para casa crianças que você não está preparado para ser pai ou para ser mãe, né? Então, assim, não se engane, eu acho que a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, né? Então, realmente, leiam livros sobre devoluções, leiam livros sobre pós-adoção, assistam filmes, acompanhem esses grupos. O que não dá é para dizer que não teve informação, né? Porque hoje, com a facilidade da internet, eu não tenho informação. Não, então não houve interesse em buscar informação, né? Existem todas as vias necessárias. Existe a possibilidade, por exemplo, quando a pessoa está em muito sofrimento profundo, eu não quero ter contato com isso, porque isso me traz ainda muito sofrimento por conta da infertilidade ou da esterilidade. Então, assim, aí é terapia. Se você está desconfortável ainda com a questão da infertilidade, e assim, eu entendo, porque é uma barra muito pesada, pesadíssima, aliás, então vai para análise, resolva a questão do luto, para depois você conseguir conversar, ler sobre o assunto, tirar as dúvidas, se entender e ir formando essa parentalidade adotiva com consciência, para que as crianças não sofram ainda mais. Para aí sim depois, para aí sim iniciar o processo, né? Para aí sim iniciar o processo. E não ter pressa, né? Eu sei que o que eu estou falando parece absurdo, né? Porque a gente depois, quando vem de um processo exaustivo, tudo que você quer, você fala, não, eu quero ser mãe amanhã. Amanhã. Porque normalmente... Mas será que a gente está...
Será que a gente está preparado para ser mãe amanhã? Tem isso também. A gente já conversou com... Até que, se não me engano, foi numa live que a gente fez com o Marcos Piangers, né? Autor de livro do... E ele, uma vez, conversando com ele na live, que ele participou com a gente, ele falou... Cara, 9 meses para me preparar para ser pai foi muito pouco. Entendeu? Eu lembro de alguma coisa assim, ele falou, devia ter mais. E a gente... Gente, eu sou super a favor, sério, depois de tudo que eu passei, que vocês passaram também, né, como pais adotivos, falando, não, realmente, e eu vi todas as minhas amigas grávidas e parentes, eu falei, todo pai deveria ter obrigação de fazer um curso de como ser pai e como ser mãe. Que durasse 9 meses. 9 meses. Porque, gente, independente de como vem esse filho, a adaptação é difícil mesmo, ponto final. Né? Venha pela barriga, venha pelo coração. É muito difícil ser pai e ser mãe. Sim. Então, eu defendo, sou defensora de que tenha um curso para como sermos pais. Né? Porque, realmente, 9 meses, a gente fica muito focado no material, às vezes, né, que eu estava falando. E o psicológico, o comportamental, fica deixado de lado. Não é à toa que o número de depressão pós-parto cresceu absurdamente. E vale a pena falar, já falando disso, outro dia eu estava conversando, e a gente tem o nosso puerpério sim, né? E independe da idade do nosso filho, a gente tem o nosso puerpério. Tem nosso puerpério, tem também depressão pós-adoção, já, que é normal, tá? Já tem vários casos aí em tratamento. Porque o que é o puerpério, né? É a adaptação da nossa vida, adaptação da nossa realidade. O que a nossa realidade faz? Zoom! Vira de cabeça para baixo, né? Quando os filhos vêm, é exatamente o que você falou, não importa a idade. Então precisa ser feito um total rearranjo da vida em família, né? O casamento é outro. Vocês não têm mais tempo um para o outro no início dessa vida familiar. E aí, assim, o marido precisa entender, a esposa precisa entender. Normalmente, tá? Não em todos os casos, mas um dos parceiros, um do casal, acaba dedicando mais tempo para as crianças. E aí, assim, acaba tendo que o quê? Ceder muito mais nas suas coisas, na sua individualidade. Mas espera, agora eu não acordo a hora que eu quero, eu não vou no cabeleireiro fazer a mão, não, infelizmente agora não vai dar. Por quê? Eu tenho que me dedicar para o meu filho, que é um ser absolutamente dependente de mim. No caso da adoção, adotei um adolescente, tenho que me dedicar também. Para quê? Para dar segurança para essa criança e para a construção do vínculo afetivo. Por isso que tem licença maternidade. Sim. Super importante. Então, esse rearranjo familiar é traumatizante, é o nosso puerpério, e é o puerpério de qualquer mãe, de qualquer pai. Então, eu não tenho mais tempo só para mim, eu não tenho mais tempo só para o meu marido ou para o meu companheiro ou companheira. Eu vou ter que deixar um monte de coisa que eu gostava de fazer na hora que eu queria, sim, para me dedicar, às vezes, integralmente, quando consegue, para essa criança. Né? Então, isso dá um nó na cabeça, né, do pai e da mãe, porque é um abrir mão de você em função do outro. E daí que o ser humano quer isso? E assim, eu já ouvi dizer que isso passa quando os filhos chegam perto dos 40 anos. Então a gente tem um bom caminho pela frente. Nossa, que bom, né, saber disso. Só lá pelos 40, sensacional. Eu acho que pra minha mãe e pro meu pai, acho que eu dou problema até hoje. Então... Bom, a minha mãe tem 84... A minha mãe tem 84 anos e fala, filha, quando você chegar na viagem, você me liga para saber se ela tem 84 e eu tenho 46. E as preocupações continuam, né? Sim. Isso não muda. Não vai mudar. E é o que a gente fala, né? Seu filho é pra sempre. Né? Então, não tem nem o que... É pra sempre, né? Então, por isso que a gente tem que se preparar mesmo, né? E se preparar para tudo, se preparar para curtir, se preparar para curtir as fases legais, né? Sim. Se preparar para curtir as nossas primeiras vezes, né? Sim. Poxa vida, a primeira vez que
que no caso das crianças menores, que eu estou acompanhando o desenvolvimento, a primeira vez que comeu com garfo, a primeira vez que comeu sozinho, no caso do adolescente, a primeira vez que, sei lá, tirou uma nota 10 na prova, Sim. a primeira vez que leu sozinho. Então, assim, todas essas primeiras vezes com a gente são coisas tão gostosas, tão maravilhosas, são vitórias, né? E aí a gente também se sente pertencente a um grupo, né? Olha, eu também faço parte do grupo de mães e de pais. Então, assim, é se preparar para tudo, né? Porque apesar de a gente estar falando aí que é difícil, mas também tem um lado muito bom, né? Que é um lado do amor incondicional, é o lado das conquistas das crianças, é o lado das emoções. O ano passado, a minha filha se formou na educação infantil, né? E aí eu ando durona ultimamente, né? Acho que até por conta da profissão de psicanalista, você acaba se endurecendo mais. E foi a formatura dela, a Marta chegou pra gente com 7 meses e meio. E aí a formatura, todo mundo, não, você vai chorar. Eu, gente, não sei, eu tô bem ainda. Você já levou o lençol? Não, tô bem. Primeira formatura, a família inteira lá. Falei, ai, que marco, hein, filha? Que bacana pra você, tô muito orgulhosa. Gente, eles foram atrás do palco, né? Eu nem vi ela de beca, teve cabelo, tudo que eles tinham direito, aqueles nanico de 5 anos. E eu não vi ela de beca, eles foram lá para trás e trouxeram eles de beca. Ela não tinha nem chegado no palco, ela subiu a escada, eu já estava me debulhando, foi um horror, um horror. Eu chorava litros, o meu marido ficou até preocupado. Eu falei, você tá bem? Ah, muita emoção, não sei o que lá, a primeira formatura dela. Então, assim, é se preparar para tudo isso também, né? Porque os momentos existem e eles serão lindos. Então, e são únicos, né? E que a gente vai levar, para a nossa memória, para a vida, para sempre, né? A primeira vez que um adolescente, né, te chamar de pai, te chamar de mãe, porque te reconhece como tal figura, né? Imagina a emoção, né, de um adolescente te chamar de pai ou de mãe, como não deve ser. Né? Deve ser também de chorar. E passa tão rápido que deve acontecer daqui a pouco. É isso que a gente fala, tem que aproveitar cada segundo mesmo, porque quando menos vê, o Gabriel já tá com 11, a Tata com 2, então passa muito rápido. Passa, como tudo na vida, né? Tudo é muito intenso na vida de pai e de mãe, e a gente tem a sensação que passa mais rápido ainda, né? Porque tudo é intenso pra caramba. Então é realmente curtir cada momento e o Gabriel e a Tata tão lindos, o Gabriel tá enorme, gostoso demais, tudo de bom, né, .com. E a gente não vê, né? A gente fala, nossa, mas já tá desse tamanho? Já tá desse tamanho. E não é? Então, quer dizer, é aproveitar mesmo, né? É aproveitar cada minuto que a gente tem com eles, principalmente, porque não vai haver uma repetição dessas fases. Essas fases são únicas. E aí você já vai, que nem o videogame, para a próxima fase. Novos desafios, e os desafios não terminam. Nunca. Isso que é divertido, né? Sim. Isso é que dá emoção. Às vezes você só queria uma pausa, né? Fala, será que dá para dar pausa? Só um pouquinho. Posso tirar umas férias, né? Depois eu volto, eu juro que eu volto. O meu marido, ele costuma dizer, não, mas eu não gosto de vida com rotina, então para mim ser pai tá ótimo, porque não tem rotina nessa vida, né, de pai e mãe. Difícil. E eu falo para ele, eu já sou uma pessoa que adora uma rotina. A Tata com 2 anos e meio, eu não sei o humor que ela vai acordar. Quando ela acorda, você já tem que chegar com dedos, você não sabe se dá um dia feliz ou se você dá um dia mais tranquilo, mais ameno. TPM precoce. Sim. Mas é uma delícia. Assim, dá vontade de gravar. Acho que a gente pode fazer assim, gravar com a Sandra quase todo dia, porque vai ajudar a gente, né? A gente dá desculpa da gravação. Sim, né? Aí consegue a terapia de graça. A gente fala, vamos gravar de novo. Vamos gravar de novo. Aí a gente mostra uma história, mas é a nossa. É a nossa, aquela história do amigo meu, sabe? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que tá passando por isso. Isso. Eles têm um casal de filhos também, de 11, 2. E
tá acontecendo isso. Ela tá muito. A gente acha que ela tá muito independente pra idade dela. O que a gente faz? O que você acha, né? Que a Ao gente invés pode de Gabriel, ele chama aconselhar ele. Gilson, Isso. né? Troca os nomes. O que você sugere que a gente diga pra ele? Né? Aham. Mas a gente ficou, assim, super feliz de Não, você ter aceitado olha, esse convite, super honrado. Aí, como eu sempre te falo nos bastidores em off, Sandra, é sempre tão maravilhoso te ouvir, minha amiga. Você traz coisas tão bacanas, tão coerentes, que faz a gente abre a mente de quem está te escutando, leva a reflexão, a gente fala muito isso, né? Quando você escreve lá no grupo, é fantástico. E eu sou sua fã, não tenho que deixar de falar isso. E assim, como que as pessoas fazem para te encontrar também? Agora encerra isso pra gente. Encerra aí pra gente. Então, obrigada pelo convite, adoro vocês são uma família que eu admiro demais da conta, acho que fazem um trabalho maravilhoso e que ajuda demais aí as famílias que estão nessa busca de parentalidade. Então, olha, me chamem quando quiserem, que sempre que possível eu estou aqui para vocês e para o grupo, tá? Obrigado. Como que as pessoas me encontram? Tem uma página no Instagram focada só em adoção, que eu sempre que possível coloco o conteúdo lá, que é o Sandra.Quintino. A gente vai deixar o link no vídeo, mas pode falar. Continua, Legal. Desculpa, volta de novo. Imagina. No seu Instagram então tem o arroba... Sandra.Quintino, o @Sandra.Quintino. Algumas pessoas podem me mandar mensagem no direct, que eu respondo sem pagar, não tem problema nenhum. E tem o meu celular, que é o 11 99 341 5027. E aí pode me procurar, a gente pode conversar. Quem também tiver interesse em fazer análise online, eu faço para o Brasil todo. E estou à disposição, gente. Muito bom sempre falar com vocês. A gente que adora te ouvir e obrigada pela sua disponibilidade. Sempre, quando a gente pede sua ajuda, você está sempre lá, conversando com a gente, com o grupo. E a gente só tem que agradecer por esse mundo da adoção ter colocado você no nosso caminho. Digo mesmo, obrigada. Obrigado, hein? Um beijo, minha amiga. Beijo para vocês. Obrigada, viu?